Boa noite, gente. Olha, tudo bem com vocês? Olha, está chegando o final do ano e eu vou fazer um vídeo, né? Para um videozinho de refutação aqui dos irmãozinhos protestantes que querem ensinar a Igreja Católica a ministrar e a ministrar sacramento, a pregar a palavra de Deus, pobre dos irmãos protestantes, né? Cada um com as suas denominações que surgiram 30, 40, 50, 100 anos, né? E eles vêm, querem, a mais tardia, né, com Lutero, que tem 500 anos, e eles vêm querendo ensinar a Igreja Católica, né? Tanto a interpretar a Sagrada Escritura, como até a ministrar sacramento. Olha, esse vídeo desse rapazinho aqui, tentando explicar essas questões aí da maneira protestanizada, aí ele vai fazer uma gracinha, né? Com fazendo-se como que uma parte que ele era um católico e outra parte que era um protestante. Eu vou aqui fazer uma avaliação desse vídeo dele e vou colocar para vocês algumas coisas aqui, tá certo? Eu peço encarecidamente que você curta esse vídeo, né? Para que a plataforma do YouTube, ela leve para outras pessoas, né? Vai ser um vídeo interessante de refutação. Eu vou usar aqui a Bíblia, né? Vou usar também aqui o livro Aonde Está na Bíblia, do Ariel, bem interessante, o livro apologético, né? Nós estamos chegando bem próximo aqui do final do ano, né? Estou gravando aqui, falta apenas um dia para terminar o ano de 2025. Que vocês todos, de alguma maneira, entrem um ano em oração com as famílias, né? Para que receba de Deus essa graça e essa união familiar, né? Tá certo? Olha, vamos ver o que esses rapazinhos falaram aqui. Aí a gente vai mostrar o tamanho do erro que eles estão cometendo aqui, né? Vamos lá. Maria é corredentora, pois colaborou de forma única com o seu sofrimento aos pés da cruz para a redenção do mundo. Maria não pode ser corredentora, pois ela também necessitava de um Salvador. Fui batizado com 3 meses. O batismo é válido quando uma pessoa crê em Cristo de forma consciente e é feito por imersão. Carlos Acutis roga por nós, pois ele é o nosso novo santo. Cristo é o único intercessor, está à direita de Deus e intercede por nós. Nós cremos na Imaculada Concepção de Maria. Maria foi concebida sem o pecado original. Só Jesus é absolutamente sem pecado. Depois dele, todos pecaram e nasceram no pecado original. Maria foi levada ao céu em corpo e alma. Essa é a ascensão de Maria. Só Jesus Cristo ressuscitou, diz a Bíblia, subiu ao céu e foi glorificado. Olha, a gente viu aí os pontos que eles falaram aqui. É interessante no final, o protestante, quando vai falar da Igreja Católica, ele sempre fala coisa besteira, né? Ele trocou a ascensão Nosso Senhor Jesus Cristo por a assunção de Nossa Senhora. Ele fala que Nossa Senhora teve uma ascensão. Não, ascensão só Cristo, né? Nossa Senhora, ela foi assunta ao céu pela glória de seu Filho. A gente viu que ele falaram alguns temas aí, eu vou aprofundar mais no batismo, tá certo? Ele falou alguns temas aí sobre a questão pode-se dizer assim, da corredenção da Virgem Maria na salvação, né? Corredentora é algo que já teve até um debate dentro da própria igreja há poucos dias atrás, né? Mas todo católico guarda no coração que Nossa Senhora é corredentora, né? A Bíblia, ela pode mostrar isso, porque a gente começa fazendo uma analogia com aquilo que aconteceu com Eva, no capítulo 3 do livro do Gênesis, verso 1 a 8. O que aconteceu lá? Eva foi a primeira a ouvir a serpente e aí fez com que Adão caísse. Dentro desse contexto, a Virgem Maria, ela faz o oposto, porque no capítulo 1 de Lucas, verso 30, ela encontra, no lugar dela dispensar a graça, perder a graça como Eva fez, ela encontra a graça diante dos olhos de Deus. Encontra a graça para quem? Não para ela, mas para toda a humanidade, porque a graça individual dela já estava presente nela e o próprio anjo contesta isso, quando ele confirma isso quando ele vê ela, né? Olha, no verso 30 está dizendo assim, no capítulo 1 de Lucas, ó.
O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. É interessante que no verso 28 vai dizer: entrando o anjo, disse-lhe: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Se ela estava cheia de graça, como é que ela encontrou graça? Olha, se você for entender bem, você vai entender que ela encontrou graças para a humanidade, porque em si a Virgem Maria, ela foi feita toda na graça, né? É a casa de Deus, né? Como pode Deus morar numa casa suja, cheia de pecados? Os irmãos protestantes, eles atribuem a Deus uma glória muito grande, ao mesmo tempo despreza, né? Aí esse rapazinho aí falou que não poderia ser corredentora, não. Mas a palavra vai mostrar que sim. Nossa Senhora foi aquela que recebeu o verbo no seu ventre. João 1,14. Eva fez o contrário. O próprio Irineu, Santo Irineu, vai dizer que foi a corredentora, ajudou o homem, Adão, a cair. E Nossa Senhora, né, deu seu sim para que, através da encarnação do Verbo, o nosso Senhor Jesus Cristo levantasse todo o homem. Portanto, ela é corredentora, né? O batismo é interessante, eu vou falar um pouquinho do batismo com a questão do estudo do Ariel, né, do livro Apologética Onde Está na Bíblia. Quando ele fala sobre Carlos Acurto e a intercessão, né, é interessante que quando a gente vai lá para o livro de Daniel, Daniel vai falar algo bem interessante sobre essa questão, né? Se a gente for para o capítulo 10 do livro de Daniel, pegando a Bíblia Ave Maria aqui, a gente vai chegar em Daniel, e no capítulo 10, a gente vai encontrar lá no verso 22, o que o profeta Daniel está falando, né? Ele vai dizer algo assim, ó, pegando no verso 22. Contra esse adversário não há ninguém que me defenda, a não ser Miguel, vosso chefe. Para você ver que os anjos têm essa capacidade de intercessão deixada por Deus. A gente não vai nem colocar aqui no Apocalipse capítulo 5, verso 8, nem no Apocalipse 8, 5. Pegando ali do 3, né? Apocalipse capítulo 8, verso do 3 ao 5, que vai falar na oração dos santos que chegaram até Deus, né? Não vou nem colocar não, mas para mostrar só aqui em Daniel, no capítulo 10, verso 22, contra esse adversário não há ninguém que me defenda, a não ser Miguel, o vosso chefe. Se Daniel estaria cometendo idolatria, falando que não tem ninguém, só Miguel, mas Miguel faz parte de quem? Do exército do Senhor, assim como os anjos, né? Fazem parte da glória do Senhor, assim como anjos e santos, né? Há uma intercessão e o livro do Apocalipse deixa bem claro no capítulo 5, verso 8, né? Ele vai falar ainda mais, né? Ele vai falar sobre a questão pode-se dizer assim, da Imaculada Conceição, que a Virgem Maria, a doutrina católica afirma claramente que ela não teve pecado algum. Ele vai dizer que sem pecado só Jesus. Sim, mas por quê? Por causa da sua natureza divina. E Nossa Senhora não tem pecado por quê? Por causa da sua natureza divina? Não, criatura. Ela não teve pecado não por causa da sua natureza, né, que ela é humana como nós, mas porque a ela foi dado uma preservação, né, de toda a mancha, porque ela ia ser mãe do Verbo encarnado. Como pode a mãe de Deus ser suja? Chega a ser blasfemo que esse camarada aí ele está desenhando. A visão do anjo, voltando para Lucas, a visão do anjo deixa bem claro, no capítulo 1, verso 28, ele encontra Nossa Senhora, ave, entrando o anjo disse, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ave cheia de graça, como uma pessoa pode ser cheia de graça e cheia de pecado? Seria interessante esse rapazinho pegar a Bíblia dele no capítulo 1, verso 28 e ler a visão que o anjo teve da Virgem Maria. Ele encontrou ela assim. Como é que ela arrumou essa graça? Ela nasceu assim, porque foi preservada por causa da encarnação do Verbo que ia ser no seu ventre, né? Porque se não fosse um anjo, não tinha encontrado ela cheia da graça. E no final, ele vai falar sobre a questão da assunção da Virgem Maria, que ele coloca a ascensão só de Cristo. Nossa Senhora, ela foi assunta ao céu. E é interessante que, se a gente for lá para o Apocalipse, no capítulo 11, verso 19, vai ver, João teve uma visão com a arca do Senhor lá no céu, né? E no capítulo 12, verso 1, já vai encontrar um grande sinal, uma mulher revestida de sol.
a Virgem Maria que estava lá no capítulo 12 do livro do Apocalipse, verso 1, nas moradas celestes, né? Uma grande visão que o anjo que João teve naquela narrativa do capítulo 12 do Apocalipse, né? Olha, vocês viram que foi muito texto bíblico. A gente for falar aqui sobre a questão do batismo, o rapazinho ele falou sobre o batismo, ele falou uma maneira de batizar, né? Por exemplo, ele falou que essa maneira aqui não é legal, né? Que coisa. Aí ele vai falar que a maneira correta Maria é justamente essa. Eles querem interpretar a Bíblia para a Igreja Católica e ainda querem ensinar a maneira com que se batiza. E é interessante, o irmão protestante ele é tão ignorante na doutrina da Igreja Católica que eles vão falar sem entender nada, porque a Igreja Católica tanto pode batizar assim, por imersão, como por aspersão assim. A Igreja Católica ela pode batizar, né? Ela batiza da maneira, o importante do batismo não é ali a maneira com que vai jogar a água, e sim o rito, toda posso dizer assim, a fórmula que vai ser anunciada ali, né? Tem que ter umas palavras claras, né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O rito tem que ser perfeito, a maneira com que vai jogar a água, aí vai ser da escolha do padre, do diácono, mas eles não entendem, eles acham que a igreja só batiza assim, que não é errado também não, tá certo? Mas a igreja também pode batizar de alguma maneira assim, basta o padre querer, né? Maria é corredentora, pois colaborou de forma. A gente falar sobre o batismo, para a gente finalizar um pouco aqui, Ariel vai trazer vários textos, né, da Bíblia que vai falar sobre o batismo, que ele vai falar assim, ó, uma primeira prova bíblica é lá em Romanos, no capítulo 5, verso 19. Se as crianças tivessem não tivessem o pecado original, que todos herdamos de nossa concepção por sermos filhos de Adão, nossos pecados fossem apenas os que cometemos individualmente durante a vida, São Paulo não teria dito, né, o seguinte: pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores. São Paulo está falando lá de Romanos capítulo 5, verso 19, né? Outra prova bíblica também o rei Davi não poderia ter dito que nasceu na culpa, mas apenas diria que pecou ao cometer o adultério com Betsaba, com a mulher de Urias, né? Batseba, né? No verso 4 daquele Salmo 50 vai dizer, né? Lavai-me totalmente de minha falta e purificai-me de meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade diante de ti, diante de mim está sempre o meu pecado. É um salmo muito lindo, né? Que vai terminar no verso 7 falando, né? Eis que nasci na culpa, minha mãe me concebeu no pecado. Dependendo da tradução da sua Bíblia, está no Salmo 50 ou no Salmo 51, você vai pegar esse verso 7, né? Eis que eu nasci na culpa, minha mãe me concebeu no pecado. Se não fosse assim, né, Davi não teria falado, né? É interessante que dentro desse contexto, ele vai falar sobre a questão do batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não, porque não pode batizar criança. Dentro do próprio Atos dos Apóstolos, o Ariel vai colocar, né? Tanto o carcereiro, no capítulo 16, verso 29 ao 34, como também a comerciante Lídia, no capítulo 16, verso 14, eles vão ser batizados com toda a sua casa. Mas batizaram o que? As paredes, os móveis? Não, batizaram todo mundo que morava naquela casa, né? Portanto, o batismo tanto é para os adultos como é para as crianças. É indispensável. Porque Jesus falou lá no capítulo 3, verso do 3 ao 5 de São João, né? Aquele que não nascer da água e do Espírito não herdará o reino de Deus. E o Ariel ele vai colocar algo interessante, que ele vai falar sobre o batismo que de alguma maneira substitui a circuncisão dos judeus, né? É interessante, claramente, dentro da circuncisão dos judeus, as criançazinhas com 8 dias de nascida, elas já entravam para a aliança de Deus. Elas tinham consciência disso aí? Não tinham, né? Não precisava ter, porque essa graça não precisa de consciência, né? Basta recebê-la, né? É claro que dentro da igreja sempre tem o batismo das crianças e dos catecúmenos, né? Aqueles que são aqueles adultos, né?
E a própria igreja protestante, né, em si, uma grande parte batiza como os presbiterianos. Portanto, esse rapazinho aqui, ele está querendo refutar tanto a igreja católica como a própria igreja protestante, né? O próprio Paulo vai dizer lá em Colossenses, no capítulo 2, verso do 11 ao 14, né? Nele, Cristo também foste circuncidados com circuncisão não feita por mãos de homens, mas com a circuncisão de Cristo, que consiste no despojamento de nosso ser carnal, sepultados com ele no batismo, com ele também ressuscitastes por vossa fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Mortos pelos vossos pecados, é pela incircuncisão de vossa carne. Chamou-vos novamente à vida com a companhia com ele. E ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nós condenavam, aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz. Aí Paulo vai terminar falando um pouco sobre a mancha do pecado original, né? Mas para mostrar que a circuncisão, o batismo da nossa igreja, a igreja católica, ela, né, é aquele batismo que veio acima da circuncisão, que nos dá uma filiação divina, né? E aí, como fazia isso na circuncisão com 8 dias de vida, o batismo também pode ser feito com 3 meses, ou com 2 meses, ou com 1 mês, né? Não importa, o importante é receber essa graça de Deus, porque sem ela não poderemos herdar o reino dos céus, tá certo?